É isso mesmo que você viu no título desse vídeo. Hoje eu vou te ensinar uma abertura para destruir a siciliana em 10 movimentos ou menos, e eu garanto que se você sair desse vídeo e aplicar as coisas que eu te ensinei, essa abertura vai te trazer vitórias maravilhosas em partidas que você vai lembrar pro resto da sua vida, de tão divertidas que elas vão ser, e eu vou até te mostrar exemplos disso com partidas que eu consegui vencer e assim destruir meus oponentes para fora do tabuleiro usando essa arma que é o Gambito Smith Mora. Então vamos entender qual é a ideia por trás dessa abertura, o que a gente está sacrificando, pelo que a gente está sacrificando e como a gente usa ela como uma arma para destruir a siciliana rápido, como é o intuito desse vídeo. Se você é um jogador de siciliana e está a fim de entender melhor o Smith Mora para conseguir lidar com ele quando seus oponentes jogarem, esse vídeo também vai ser para você, porque eu vou te mostrar como evitar as armadilhas principais e como jogar um setup que é bastante sólido e que te garante uma posição segura e defensável, digamos assim. Não é possível evitar a iniciativa das brancas, afinal, se você aceita o gambito, você está aceitando material em troca de iniciativa, mas é possível sim conhecer um setup para neutralizar, digamos assim, as vias de ataque que o branco tem no Smith Mora, e isso eu vou te mostrar também. Mas o intuito principal desse vídeo vai ser mostrar como vencer a siciliana usando essa arma. Então a gente vai ver um monte de armadilhas, um monte de lances errados e intuitivos que os seus oponentes podem fazer, e aí você deve saber como lidar, como refutar, e eu vou te mostrar também partidas de exemplo que eu joguei, nas quais eu consegui refutar os lances errados que os meus oponentes jogaram. Apesar de que, como a gente vai ver, os lances que eles jogavam não é como se fossem lances obviamente errados. Eram lances bastante naturais até, mas que nessa abertura acabam não funcionando. E essa é toda a ideia do Smith Mora. Você trazer seu oponente para um campo minado, digamos assim, no qual ele pode pisar numa armadilha a qualquer momento, e aí você vai estar pronto para tirar vantagem disso. E no final das contas, o sacrifício de peão que você fez nem vai ter feito diferença. Então, como em todo e qualquer gambito, é extremamente importante ressaltar isso. A nossa ideia aqui é sacrificar material por iniciativa, por chances de ataque, pela chance do nosso oponente errar e dar uma vitória rápida pra gente logo na abertura ou no meio jogo. E, em compensação a isso, né, a gente está arriscando a possibilidade de chegar no final, no qual o nosso oponente sobreviveu a todo o ataque, digamos assim. Nesse cenário ele tem um pouco de material a mais e a gente vai ter que jogar um final um pouco pior, mas como eu vou te mostrar aqui, as chances do seu oponente sobreviver à abertura e o meio jogo e conseguir chegar nesse final onde ele está melhor são muito pequenas, especialmente se você jogar esse gambito no contexto ideal, que é controle de tempo mais rápido e um rating mais intermediário, porque lá para assim, acima dos 2000, 2100, os oponentes vão estar bem preparados e eles vão saber defender bastante bem contra o Smith Mora. Mas nesses contextos, que são os principais de jogadores intermediários e de partidas mais rápidas, que são as que você provavelmente vai jogar mais na internet, esse gambito aqui vai te trazer muitas vitórias. Então chega de introdução, vamos para os lances. O Smith Mora é uma opção das brancas contra a siciliana, então a gente entra na siciliana depois de G4, C5. E o lance aqui que marca o gambito é o lance D4. Depois de C por D4, a gente pode até recapturar o peão com a dama, mas isso seria convidar esse lance cavalo para C6 com o tempo na dama, isso seria péssimo, a gente não quer jogar isso. Isso é basicamente abrir mão de toda a sua vantagem de abertura de branca. Se você não quiser jogar o gambito e não quiser jogar uma coisa mais agressiva assim, você tem mais outras opções. Inclusive eu tenho outros vídeos mostrando a teoria na abertura siciliana em muitas outras variantes, vou deixar um card aqui em cima para você clicar no final desse vídeo se você quiser aprender mais também. Mas a nossa ideia aqui é sacrificar mesmo, então a gente vai oferecer para as pretas a oportunidade de trocar esse peão extra que eles conseguiram. A gente vai jogar o lance C3 aqui, oferecendo a chance de eles trocarem com D por C3, e a gente vai jogar cavalo por C3. E a gente chega numa posição onde a gente tem um peão a menos, mas em compensação a isso a gente tem uma vantagem de desenvolvimento e a gente tem uma iniciativa bastante grande. E a gente tem, o mais importante de tudo, linhas abertas para atacar a posição das pretas. A gente tem a coluna D semi-aberta, a gente tem essa diagonal onde a gente vai quase sempre colocar o nosso bispo, a gente tem essa diagonal aberta, a gente tem lances como E5, a gente tem o quadrado de D5. Todos esses recursos vão ajudar a gente a formular um ataque um pouquinho mais para frente. E como a gente vai ver, as pretas têm que saber jogar de modo bem preciso para conseguir, digamos assim, tapar os buracos, segurar todas as vias de ataque que o branco tem. Por isso a gente vai ver que se você quiser defender bem contra o Smith Mora de pretas, é importante você fazer certos lances de peão na abertura que são essenciais para controlar quadrados chaves, controlar vias de acesso do oponente à sua posição. Mas vamos começar vendo alguns setups diferentes e alguns erros até que as pretas podem cometer e como lidar com cada um deles. Então,
contra os Smith Morrow, os lances principais aqui, e o que a gente vai passar mais tempo analisando, são os setups estilo Scheveningen, ou formação Scheveningen. Se você já viu meu vídeo de introdução na abertura siciliana, você sabe que esse setup Scheveningen do qual eu estou falando é aquele no qual as pretas colocam peões em E6 e em D6. Elas constroem esse centro pequeno, mas bastante sólido, na ideia de controlar quadrados essenciais que podem ser vias de acesso bastante diretas à posição. Isso é o que você vai ter com bastante frequência no seu tabuleiro, por isso é o que a gente vai passar mais tempo vendo. Mas vamos começar vendo uma linha alternativa aqui que pode acontecer com você, que é quando as pretas tentam desenvolver o bispo claro muito rápido na ideia de cravar o nosso cavalo. Então, D6 é um lance aqui que pode transpor para esses setups, essas formações que são defesas sérias contra os Smith Morrow, mas que muitas vezes quando você vê isso no seu tabuleiro vai ser numa ideia bem diferente. Aqui a gente joga cavalo para F3 e eu aposto que você vai ter um monte de partidas onde as pretas não conhecem, digamos assim, a teoria, elas não jogam o outro lance que deveria jogar agora, que é E6, elas jogam bispo para G4. Essa tenha sido a ideia de D6, né? Abrir essa diagonal para trazer o bispo claro rápido. Mas isso aqui já é uma maneira bem, digamos assim, eu não sou capaz de dizer que isso é um erro ainda, mas é muito provável que isso leve a erros, porque isso não é o melhor setup contra o que a gente está tentando fazer. Porque a gente vai jogar bispo para C4 aqui, e a gente já tem umas ameaças. A gente está ameaçando jogar cavalo para D5, se as pretas não fizerem nada. Porque, mesmo que sacrifique a nossa dama, porque parece que o cavalo está cravado, cavalo para D5 ameaça bispo F7, checkmate. E ameaça cavalo por G4 ganhando uma peça. Então, ele não pode dormir nessa posição e jogar um lance impreciso. Ele tem que jogar E6 aqui, fechando essa diagonal para refutar essas nossas ideias. Por exemplo, digamos que ele joga um lance tipo cavalo para F6. Também parece natural. E também parece lidar com o que eu estou falando, porque defende o bispo aqui. Só que isso perde para outra tática. A gente joga bispo por F7 e depois de rei por F7, cavalo D5. Agora é um cheque, então ele não pode tomar a nossa dama e ele também não pode tomar o cavalo porque a dama dele está caindo. A ideia de bispo tomar F7 era defletir o rei da defesa da dama. Então essa já é uma armadilha na qual as pretas podem cair e perder no nono movimento. Então, mas se elas jogarem E6 aqui, que é o lance correto, a gente joga dama para B3 e a gente está ameaçando B7. Então ele tem que ser muito cuidadoso aqui. O melhor lance é tomar em F3, agora a gente toma em B7, o tempo aqui é importante, se ele salvar o bispo a gente toma a torre. Então ele tem que defender a torre com o cavalo para D7, agora a gente recapturar o bispo e a gente tem uma posição melhor. É por isso que eu digo que esse não é um setup defensivo muito sério. O branco recupera o peão que ele sacrificou e tem uma posição melhor logo na abertura. Então, depois de a gente jogar C3, D por C3, cavalo por C3, se ele jogar essa ideia com D6 e bispo G4, você já sabe como refutar isso facilmente. O lance mais sério aqui, e o que é o mais comum, é cavalo para C6, desenvolvendo também. E a gente vai ver esse lance basicamente na ideia da qual eu falei, de entrar naquela formação Scheveningen, onde ele joga E6 e D6. A gente vai ver esses lances um pouquinho mais pra frente. Aqui a gente vai aprender o que é provavelmente a coisa mais importante que eu tenho para te passar nesse vídeo, que é o setup do Smith Morrow, a formação de peças que a gente tem. E essa é outra grande vantagem dessa abertura. Essa é uma abertura na qual você sacrifica um peão por uma grande iniciativa. Ela é muito educativa, especialmente para iniciantes e jogadores intermediários, no sentido de te dar um feeling de como atacar e te dar a oportunidade de atacar e de dar checkmate. E ela é extremamente fácil de aprender, porque quase que independente do que as pretas façam, lógico que a gente tem que saber adaptar o que a gente está fazendo ao que o nosso oponente está fazendo, e eu vou te ensinar isso também. A gente tem um setup que é bastante igual, bastante parecido, e as nossas peças quase sempre vão parar mais ou menos nos mesmos quadrados. Então o setup que a gente quer alcançar é um no qual a gente tem um cavalo em F3, esse bispo vem parar em C4, e a gente faz o roque. Aí logo em seguida a gente vai jogar essa dama em E2, e depois trazer a torre de F. Quando a gente fizer o roque, a torre aqui de H1 vai vir para F1. Então a gente vai trazer a torre de F1 para E1. E a gente vai ver esses lances consolidando mais para frente, mas eu só quero te deixar ciente logo de início que essa é a nossa ideia. A ideia desses lances um por um, eu vou te mostrando conforme a gente for fazendo eles. Então, quando a gente joga cavalo para F3 nessa posição, as pretas podem tentar entrar nesse setup do qual eu estava falando, formação Scheveningen jogando E6 e D6. Existem maneiras mais precisas de fazer isso do que outras. Por exemplo, a maneira mais precisa é começando com E6. Digamos que as pretas comecem com D6 aqui. Isso pode levar a certos erros. Se elas jogarem D6 e depois transpor para a mesma coisa, ou seja, só trocou a ordem, em vez de jogar D6 primeiro, em vez de jogar E6 primeiro, perdão, jogou D6 primeiro, então vai levar a mesma coisa, é uma transposição e a gente vai ver mais pra frente. A chance de errar aqui acontece quando, depois de bispo para C4, olha a gente construindo aquele setup do qual eu falei,
as pretas jogam cavalo para F6 primeiro. Isso aqui já prova que elas não sabem o que elas estão fazendo, porque deveria ter jogado E6 nessa posição. Isso permite esse lance E5. E essa é a segunda coisa mais importante que eu preciso que você aprenda e leve desse vídeo, que é: a gente muitas vezes no Smith Mora consegue iniciar o nosso ataque jogando esse lance E5 e atacando o cavalo de F6 e abrindo o centro e abrindo a posição. Esse lance E5 é em muitas posições o nosso trunfo de ataque, o nosso golpe inicial, e é daí que o ataque inicia. Aquele setup do qual eu estava falando, jogando dama para E2, você já começa a associar as coisas. Dama E2 vem com a ideia de dar suporte para E5. E depois, quando a gente faz o roque e traz a torre de F para E1, a torre para D1, perdão, a torre de F em D1 crava o peão de D das pretas a dama preta. Então vai ser mais difícil defender contra E5, como a gente vai ver. O nosso setup gira em torno desse avanço E5. E a gente vai ver como em muitas posições, se as pretas dormem nesse lance e permitem a gente jogar isso, a gente inicia um ataque avassalador. Então é muito importante que você lembre isso. Lembre o setup e lembre a ideia de jogar E5 para iniciar o seu ataque. Aqui as pretas deram isso pra gente de graça. É por isso que esses lances que elas fizeram aqui não são tão bons. Jogar cavalo para F6 permite E5 de graça antes, e a gente nem precisa de tanta preparação assim, porque agora é um tempo no cavalo. E aqui não tem opção boa. Se ele tomar de peão, converte para um final que é melhor para o branco. Depois de D por E5, a gente joga dama por D8. Cavalo por D8 permite cavalo B5, ameaçando o cavalo C7. E aí, se ele defender contra a ideia de cavalo C7, digamos, cavalo B8, cavalo D8, cavalo B5, ameaçando cavalo C7, cheque, enforcando essa torre. Se ele defender contra isso, digamos, torre para B8, para que cavalo C7 não enforque mais a torre, agora a gente toma aqui. E agora a gente está ameaçando cavalo para C7, que é cheque mate. Cavalo E5, tira o quadrado de D7. Então essa é uma posição muito melhor para o branco, claramente. É por isso que ele não deve tomar de cavalo. Ele deve tomar de rei aqui. Mas isso também não é bom, porque agora a gente joga cavalo para G5, estamos atacando F7 e parece até impossível defender. A gente já está atacando com duas peças. Se ele permitir tomar de cavalo, é cheque, enforca a outra torre. Ele tem até uma maneira de evitar perder devolver o peão, que é com esse lance cavalo para A5, porque a ideia agora é que ele está atacando o nosso bispo. O melhor que a gente tem a fazer é jogar bispo para B5 e agora dá a chance para ele de jogar bispo para E6, que defende o peão de F7. Mas a gente toma E6, depois de F por E6 ele tem peões triplicados no centro. É óbvio que a gente vai, em algum ponto, recuperar esse material, recuperar o peão que a gente sacrificou e até mais ainda. Esse lance D por E5 aqui acaba permitindo isso. Quando ele toma de peão, como eu falei, a gente converte para o final, que é melhor. Se ele tomar de cavalo também não é muito melhor, porque isso inicia uma troca que ele não pode manter. Depois de cavalo por E5, se ele tomar de cavalo novamente sem perceber o que está acontecendo, a gente joga bispo por F7. Isso força a distração do rei. Quando ele tomar, a gente toma a dama dele e sai ganhando material. É por isso que esse lance D6 pode levar a erros. Tome bastante cuidado e fique muito atento a se você tem a oportunidade ou não de jogar E5. Então, a outra opção aqui, depois de cavalo para F3, é jogar, se não começando com D6, jogar E6 primeiro. Como eu falei, é mais preciso. Mas antes de ver isso, vamos ver um outro erro que as pretas podem cometer e que eu já tive no meu tabuleiro, que é o lance E5 aqui. E isso pode parecer muito natural, mais uma vez, meio que na ideia de, entre aspas, assim, transpor para uma posição de E4, E5, onde o branco tem um peão a menos, mas uma vantagem de desenvolvimento muito grande, mas isso não funciona. E simplesmente não, o lance E5 simplesmente não funciona contra Smith Mora. Também é importante lembrar disso. Se você está de pretas, não jogue E5, porque o branco vai conseguir jogar bispo para C4, e agora a gente está seguindo uma partida que eu joguei, como eu falei, eu vou mostrar alguns exemplos. E agora, como você já subiu o peão 2 quadrados, essa diagonal aqui vai ser extremamente difícil de defender. Boa sorte defendendo F7. Era melhor ter jogado E6, por isso a gente não joga E5. E eu vou te mostrar como eu explorei isso numa partida que eu joguei online contra um amigo. Ele jogou aqui bispo para E7, e eu encorajo até você a pausar esse vídeo se você quiser descobrir qual o lance que ganha aqui. A branco joga e ganha um movimento. E aí, se você já pausou e encontrou o lance dama para D5, essa é a solução correta. Como eu falei, a gente não joga E5 porque abre essa diagonal e isso vai ser muito difícil de defender. Olha o branco explorando a diagonal aberta e agora boa sorte defendendo F7. Se você jogar cavalo para H6, eu tomo esse cavalo. O meu amigo aqui jogou dama para C7, eu tomei F7, F8 também G7, e agora a posição está completamente perdida. Então, outra partida que eu tive, nessa mesma abertura, olha só, contra outro oponente, ele também jogou E5, eu joguei bispo C4 igual, esse outro oponente que eu tive jogou bispo para C5, que também perde de um jeito parecido. Eu tomei F7 e ele resignou, nessa posição ele resignou, porque
Depois de rei por F7, a gente vai jogar a mesma ideia. Dama para D5, cheque, recupera o material sacrificado, recupera o peão, porque a gente ganhou um peão aqui. E o rei preto está totalmente estourado. Então eu consigo entender porque as pretas não iriam querer jogar uma posição como essa. Por isso a gente nunca joga E5, por mais que pareça natural. E agora você sabe como tirar vantagem disso. Se as pretas jogam E5, explora essa diagonal. E outro lance aqui que também não é muito preciso é quando, antes mesmo de jogar D6 ou E6, as pretas jogam um cavalo para F6, como se nada estivesse acontecendo. Mais uma vez, quando o preto coloca o cavalo em F6 antes da hora, é uma passagem gratuita para a vitória com o lance E5. Isso aqui ele está ajudando a gente, como eu falei, na mesma ideia, quando o preto joga D6 e depois cavalo para F6 muito cedo, a gente consegue explorar avançando logo esse peão e atacando o cavalo. Isso porque agora ele pode jogar cavalo G4, e tá atacando o nosso peão em E5, mas a gente joga bispo F4 defendendo. E esse cavalo vai ficar perdido. Ele tá bem sem enquadrado na nossa posição. Então, depois de E6 aqui, que é o melhor lance, a gente joga H3, forçando o cavalo a voltar para H6 e bispo para D3. Ele tá sem lances de desenvolvimento. Esse peão aqui, avançado em E5, garante muito espaço pra gente. A gente tem mais desenvolvimento, peças muito melhores. Esse cavalo tá fora do jogo. Então o branco tá melhor aqui mais uma vez. Ou seja, vamos voltar e ver qual é o lance correto. A gente viu que E5 não é bom, o cavalo F6 não é bom. D6 pode ser bom se transpor para a mesma formação de Scheveningen, mas a maneira mais precisa é jogando E6 primeiro. Então, se as pretas sobreviverem a todas essas armadilhas que eu te mostrei e chegarem a esse ponto, você continua jogando o seu setup. Você vê a diferença de dificuldade de jogar, né? A gente sacrifica um peão e a gente joga uma posição extremamente fácil. Cavalo F3, bispo C4, dama E2, roque, torre de F para D1. São todos lances muito naturais, lances de ataque. É trazer uma peça para o jogo atrás da outra. E o preto está tendo que jogar lances bem precisos, saber muito bem o que ele está fazendo para evitar cada uma das armadilhas. E é por isso que a gente está jogando, pela grande chance do seu oponente pisar em alguma das minas que eu estou te mostrando e você ganhar a partida logo no início. Então aqui mais uma vez, bispo para C4, é o nosso lance. E ele pode jogar D6 agora, fazendo aquela formação. Mas uma outra possibilidade aqui é o lance A6. E isso eu também imagino que você vai ter no seu tabuleiro com bastante frequência. Porque as pretas estão jogando um plano que é bastante comum em muitas sicilianas, que é achar contra-jogo na ala da dama, tentando jogar A6, B5, bispo para B7 e já explorar o fato do bispo estar em C4. Mas isso não é tão eficiente aqui. A gente faz o roque, segue o nosso setup normal e cavalo para G7. Mais uma vez, é importante que ele tome cuidado. Cavalo para F6 aqui leva E5, por isso as pretas desenvolvem de modo um pouquinho mais tímido. Mas não é como se isso resolvesse todos os problemas. Isso, na verdade, cria outros problemas que o preto tem que tomar cuidado. Especialmente esse quadrado aqui em D6, que agora está indefeso. Você consegue ver como se magicamente um cavalo for parar em D6, é checkmate nesse momento. Então, as pretas têm que jogar de modo cuidadoso. A gente joga bispo para G5, cravando o cavalo, H6 e bispo E3. Isso parece meio tipo uma perda de tempo, bispo G5 voltando para E3. Mas a ideia é essa mesmo, é induzir uma fraqueza com o lance H6 que a gente pode conseguir explorar mais pra frente. Agora o preto joga B5, é o lance mais comum, a gente volta o bispo para B3. E aqui se ele for imprudente, por exemplo, jogar um lance tipo cavalo para G6, parece relativamente natural, porque se esse cavalo ficar aqui para sempre, o bispo não sai. E se o bispo não sai, o rei não faz o roque. Então é bastante natural as pretas jogarem cavalo para G6 nessa posição. A ideia é de tirar o bispo e depois fazer o roque. Mas isso perde. E eu inclusive encorajo você mais uma vez a pausar o vídeo e tentar encontrar o lance que ganha. E se você conseguiu encontrar o lance aqui, cavalo para D5, essa é a solução. Parece totalmente absurdo esse lance, mas o ponto todo é que a gente está ameaçando ideias como essa aqui, bispo para B6 e a dama está encurralada. Então, aceitar o sacrifício não é muito bom também. Se ele tomar, a gente joga E por D5, estamos atacando o cavalo. E se ele jogar cavalo para 5, assim, parece que ele se livrou das ameaças que a gente tinha e agora o preto tá melhor, mas a gente joga D6. E, tipo, olha para essa posição. A gente sacrificou um cavalo, aparentemente por nada, mas a gente tem dominação total da posição. O preto não consegue desenvolver uma peça, porque se esse peão não sair, esse bispo não sai, e a dama tá bem presa também, não tem B6, só tem F6 aqui nessa posição. E a gente tá ameaçando logo em seguida jogar torre para E1, tirar o bispo, e aí ele vai ter que bloquear com alguma coisa, e quando ele bloquear a gente vai capturar e recuperar o material. Se as pretas jogam um lance tipo dama para F6, por exemplo, um lance imprudente assim, torre para E1, o branco está completamente ganho, ele não tem como prevenir que a gente mova o bispo e ganha a posição de uma vez. Por isso o cavalo para G6 perde aqui, permite esse sacrifício. O cavalo tem que ficar pelo menos por hora em E7 defendendo
D5. Então aqui ele vai jogar bispo para B7, desenvolvendo outra peça, a gente joga torre para E1, formando aquele mesmo setup. Aqui tem uma diferença um pouquinho grande, que é, como a gente já jogou o bispo subindo para G5 e de volta para E3, a dama em E2 não suporta mais E5. Então, tem essa particularidade. A gente traz a torre para E1 e tenta dar suporte para E5 com a torre mais tarde. Depois de cavalo para A5 aqui atacando o bispo, a gente entra em E5 e a gente tem uma ideia de ataque muito simples. A gente quer jogar F4 e atacar na ala do rei. Digamos, cavalo toma B3, a gente joga bispo para B6. Você pode recapturar imediatamente, mas esse intermédio é melhor, porque cavalo para D5 coloca pressão, cavalo para E5 coloca pressão em D7. E bispo para B6 tenta distrair a dama da defesa. Se ele tomar, dama por D7 é checkmate. Então ele não pode tomar, ele joga dama para C8, ainda defendendo aqui, e agora a gente recaptura o cavalo. Então essa é uma outra possibilidade que pode acontecer. Mais uma vez, essa é uma posição um pouquinho equilibrada. As pretas jogaram de modo bem preciso aqui para conseguir chegar nesse ponto. Isso é o que acontece então depois que a gente joga bispo para C4 aqui, o preto joga A6 e B5. Agora você sabe lidar com isso. Mas o que é mais comum é que eles joguem essa formação Scheveningen que eu estava falando com o lance D6 agora, criando esse centro pequeno. E aqui a gente vai continuar o nosso setup. A gente faz o rock. As pretas jogam cavalo para F6. Nessa posição é ok jogar esse lance, porque E5 agora não é tão eficiente. A gente tem que preparar um pouco mais. Por isso a gente joga o lance dama para E2. Nessa posição também existe, se não cavalo para F6, também existe o lance cavalo G para E7. Inclusive, esse lance eu acho melhor. Torna mais difícil para o branco a tarefa de atacar. Então, se você está vendo esse vídeo no intuito de aprender a lidar com o Smith Mora de preta, se você é um jogador de siciliana, então lembra desse lance. Cavalo de G para E7 aqui pode ser uma boa arma. Quando você joga esse lance, os planos de E5 ficam menos eficientes, porque não tem mais um cavalo aqui para ser atacado. O branco também tem maneiras de lidar com isso, que eu vou mostrar agora. A gente joga bispo para G5, cravando. A6, torre de A para C1. A gente está criando o nosso setup. Essa torre sempre vem parar em C1, essa torre vem parar em E1 ou D1, dependendo de se a dama sai para E2 cedo ou não. Agora, torre para B8. Aqui, se ele jogar B5 imediatamente, é outro erro que pode parecer natural, mas perde na hora. A gente joga bispo por B5, A por B5, cavalo B5. A gente está ameaçando tomar em D6, a gente está ameaçando tomar o cavalo que ficou indefeso, e o branco está ganho. Então, por isso, depois de torre C1, ele joga torre B8, preparando B5, para a gente não poder tomar. Então, agora a gente volta o bispo para B3, de modo meio preventivo, para que B5 não venha com o tempo. H6, o bispo volta para E3, como naquela outra variante. E cavalo para G6 agora. E agora cavalo para A4, ameaçando o bispo para B6. Assim, o computador vai dizer que o branco está um pouquinho melhor, apesar do fato de que as pretas têm um peão a mais. Então, esse setup assim não é o mais aprovado pelo computador, mas eu acho que de um ponto de vista humano, torna difícil a tarefa de criar um ataque potente e você minimiza as chances de você levar mate. Por isso eu recomendo esse lance cavalo G para E7 nessa posição. Mas o que é mais comum que você tenha no seu tabuleiro é cavalo para F6. As pretas desenvolvem de modo um pouquinho mais extrovertido, porque eles jogaram já esse D6 para prevenir, pelo menos por hora, E5. E a gente segue com o nosso setup, dama para E2, para preparar E5. Como eu falei, aquela ideia muito temática que pode iniciar o nosso ataque. Ele joga bispo para E7, fechando aqui a coluna e preparando para fazer o rock. A gente joga torre de F para D1. A gente está cravando o peão de D a dama, e esse é o último passo necessário. Quando a gente chegou nesse ponto do nosso setup, quando a gente já tem todas as peças no lugar desse jeito, a gente está ameaçando E5. E o lance das pretas tem que refletir isso. Vou te mostrar como essa é uma ameaça sutil, mas ao mesmo tempo letal. Digamos que o preto faça o rock nessa posição. Lance perfeitamente natural. Ele não se deu conta de que E5 é uma ameaça e está só colocando o rei dele em segurança. Parece uma maravilha. Tudo está no lugar e a posição das pretas não tem fraqueza. Mas lá vem a bomba E5. Ele não pode capturar, porque o peão de D está cravado a dama, como eu falei. Então ele vai jogar cavalo para E8. É o melhor lance para defender D6, porque a gente está também atacando aqui. Então a gente joga aí por D6 e agora bispo por D6. Se ele tomar de cavalo, perde na hora. A gente joga bispo para F4 e a gente tem muitas ameaças aqui. O cavalo da cravada dama está atacado 2 vezes e defendido 2, então está sob muita pressão. E a gente está ameaçando o cavalo B5, que acrescenta um ataque ao cavalo de D6 e ganha uma peça, e ameaçando o cavalo E4, que acrescenta também um atacante e ganha uma peça, ele não tem como defender. Dama para C7 leva... seria a melhor tentativa, né? Mas isso leva... Dama para C7 parece cair direto em cavalo B5, mas a ideia é tomar em B5 e depois a gente tomar a dama e tomar de volta. E, tipo assim, tá perdido, mas ele conseguiu 2 peças.
O nosso melhor lance aqui, por causa disso, é tomar em F7 primeiro, e depois de bispo por D6, F7, de onde diria F7? Tomar em D6 primeiro, e depois de bispo por D6 a gente joga agora cavalo B5. A ideia dele é sacrificar em H2, né? Claramente, ele criou essa bateria para poder, pelo menos, recuperar um pouco. A gente joga cavalo por H2 e só então ele move a dama. Então, por isso que esse lance cavalo por D6 perde também. Ele leva muita pressão porque a peça está cravada. Por isso ele tem que recapturar de bispo aqui. Também vai ser difícil defender. A gente joga cavalo por B5, colocando pressão na peça. E ele joga dama para E7, defendendo e saindo da mira da torre de D1. Agora a gente segue bispo para G5, atacando a dama. F6 para defender. A gente volta o bispo para E3. E agora a gente está ameaçando capturar, né? Porque se ele permitir, a gente toma em D6 e depois de cavalo toma D6, a gente joga bispo para C5, crava o cavalo a dama e ganha material de novo. Então, ele vai jogar B6 aqui, defendendo, porque aí no final da linha a gente não tem mais bispo C5, essa é a ideia. Então a gente joga a torre de A para C1, traz mais peças para o jogo, mirando aqui o cavalo de C6 que ficou em defesa agora. Rei para H8, saindo da diagonal, porque ele está levando bastante pressão aqui também. E agora H4 é o lance crítico que é importante você saber nessa posição. E eu encorajo você a estudar essa posição você mesmo, montar essa posição do seu tabuleiro e tentar lances para as pretas. Porque a ideia aqui das brancas é formular um ataque rápido na ala do rei e vai ser um ataque letal. Inclusive, até o computador concorda que, a despeito do fato de o preto ter um peão a mais, o branco está melhor aqui. Ele dá essa posição como +1. É como se o branco tivesse um peão a mais. Então é isso que pode acontecer se o preto imprudentemente, depois de torre para D1 aqui, como eu falei, ameaçando E5, ele faz o roque. Ele leva E5 e a posição fica difícil de defender. Outro lance que eu já tive, que é um lance meio pânico, assim, eu já tive no tabuleiro jogando também de brancas, jogando o Gambito Smith-Morra, é esse lance dama para C7. Aqui o meu oponente tentou tirar a dama do caminho da torre logo de imediato. Mas isso também não é bom, ele levou o cavalo para B5 aqui. Essa partida eu vou te mostrar até o final, porque, modéstia à parte, eu acho que ela é um ótimo exemplo de como atacar no Smith-Morra quando as presas estão jogando lances intuitivos, como a gente tira vantagem disso. Então a primeira coisa que eu fiz foi cavalo para B5, atacando a dama. Começando a colocar pressão nele, ele jogou dama para B8. Ainda defendendo D6, tá um setup estranho, mas o branco parece não ter uma maneira muito clara de ganhar ainda. Então, aqui eu percebi que a gente tem pressão em D6 e tentei tirar vantagem disso. Eu joguei bispo F4, aumentando a pressão nesse peão aqui, também cravando a dama mais uma vez. A dama dele tá bem encurralada aqui. E aí, para defender, ele jogou E5, fechando a visão desse bispo. Mas isso cria uma fraqueza nesse quadrado, e você vai ver como eu exploro isso mais pra frente. Todos os lances que ele faz tem um contraponto que torna a posição um pouco mais difícil de defender. Eu joguei bispo para G5 agora, e qual é a minha ideia? Eu quero trocar, e aí das duas uma, ou eu dobro os peões dele aqui, ou eu distraio o bispo da defesa de D6. E em qualquer caso, mesmo que ele ache uma solução boa para isso, eu troco esse bispo pelo cavalo, que é a peça que defende D5. E D5 vai ser a minha ponte de entrada na posição dele. Ele jogou A6 aqui, eu tomei em F6, é a minha ideia. Eu quero liberar esse quadrado e eu quero forçar ele a tomar uma decisão difícil aqui. Ele jogou G por F6 para que o bispo pudesse ficar aqui em E7 ainda defendendo o peão. E agora eu volto. Eu quero fazer esse zigue-zague aqui e agora entrar em D5 e atacar esse peão fraco, atacar o bispo e atacar a posição dele. Ele fez o roque nessa posição e eu joguei cavalo para H4. Como o lance que eu fiz forçou ele a abrir a posição aqui na ala do rei, agora eu posso entrar com a minha dama e entrar com os cavalos. Essa posição vai ficar totalmente perdida. Até ideias como torre para D3 e torre para G3 aqui conseguem ganhar. Você consegue ver tantas vias que o branco tem, não dá para defender. Eu estou ameaçando entrar com a dama em H5, subir uma torre, entrar com o cavalo no centro. O cavalo de H4 pode vir para F5. É muito difícil defender isso aqui. Ele tentou cavalo D4, contra-atacando a dama, mas eu jogo a dama para H5 e tô fechando aos poucos na posição dele. Já tô colocando mais pressão aqui, tô colocando pressão aqui, o bispo tá aberto. Ele jogou dama para C7, atacando o bispo de C4, e eu joguei cavalo para D5. Mais lances, fechando a posição e atacando. Se ele tomar o bispo, eu tomo aqui de volta com cheque. Foi o que aconteceu, mas isso não era nada bom. O branco tá completamente ganho já. Ele jogou rei para H8. Único lance, basicamente, e eu joguei dama para H6. E agora não tem ameaças demais. Eu tô ameaçando dama por F8, mate, e eu tô ameaçando dama por F6, mate. Não é mate forçado aqui, ele tem como defender, mas o meu oponente só viu um das duas ameaças. Jogou bispo para D7, defendendo a torre, e levou dama para F6, checkmate. E eu ganhei a partida facilmente, porque ele cometeu um erro bobo.
Ele não percebeu depois de torre para D1 a ameaça que era E5, jogou dama para C7, levou cavalo B5 e levou mate em seguida. Então aqui, se ele souber o que ele está fazendo, depois de torre para D1, ele vai jogar o lance E5 ele mesmo. É isso que as pretas devem lembrar de fazer. Quando E5 for uma ameaça, joga E5 você mesmo, para que o branco não tenha chance. E agora a gente tem que seguir desenvolvendo. A gente joga bispo para E3 e depois de roque a gente joga torre de A para C1. Aqui a gente chegou num ponto onde, de acordo com o computador, a avaliação é igual ou um pouquinho de nada melhor para as peças pretas. Isso porque o preto sobreviveu a um monte de armadilhas para conseguir chegar até aqui. E agora é a hora onde você começa a jogar xadrez, onde você começa a formular um ataque. A ideia, como nas outras variantes que eu te mostrei, é continuar atacando, especialmente na ala do rei nessa posição. A gente tem todas as peças setadas para fazer isso. A gente tem torres abertas, a gente tem bispos abertos, a gente tem cavalos prontos para entrar na posição. E aqui é só uma questão de fazer a mágica. Então eu espero que esse vídeo tenha sido pelo menos uma boa introdução ao Smith Mora. Eu espero que você tenha ótimos resultados com essa abertura nas suas partidas. Eu espero que você destrua muitos jogadores de Siciliana. E para os jogadores de Siciliana, eu espero que tenha sido também uma boa chance de aprender a lidar e neutralizar esse gambito. A gente vai ter mais vídeos sobre a abertura siciliana vindo aí logo em seguida. Estou fazendo a série na Siciliana agora. Se você quiser saber mais, quiser aprender mais a jogar essa abertura melhor, se inscreve no canal e ativa as notificações para não perder os próximos uploads que eu vou fazer. Eu espero que você tenha gostado e até o próximo vídeo.